A Bíblia diz que somos cheios do Espírito quando falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Serialamante calabasamba Shentalabasupranta Serialamanaramantu Karabaramantarabandarabanshamparamanta. You alone art holy, and there is none else, O Lord. Who was, who is to come. You are forevermore the same. Seja curado em nome de Jesus, do topo da cabeça à sola dos seus pés. Seja curado e santificado em nome de Jesus Cristo. Seja livre da depressão. Seja livre do medo. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, em nome de Jesus, seja livre. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne para nos libertar. E aquele que ele liberta é verdadeiramente livre. Amém. Obrigado por teu amor por nós. Não existe nenhum como tu, Senhor. Não existe amor como o teu amor. Yesterday, today, and forever, your love will never change. Forever, forever, His grace endures forever, forever, every morning the same, forever, every evening the same, forever. His love for you remains the same.
seu amor pode mudar para com Ele, mas Ele te ama. Forever. Oh, forever. O amor de Jesus por você nunca vai mudar. You can never sin away His love. You can never change His love. It remains for you forever. Yesterday, today, and forevermore the same. Lord of lords, King of kings, Jesus of Nazareth. O Son of righteousness, bright and morning star, Lion of the tribe of Judah. Te louvamos, Senhor. Levante sua mão e adore a Ele. Da tua plenitude recebemos. Grace upon grace upon grace upon grace upon grace upon grace upon grace. Grace upon grace upon grace we receive of your fullness, O Lord. Jesus disse a Nicodemos: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo através dele fosse salvo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim. Porque Deus ama você. Jesus disse, porque o Pai, Ele mesmo, ama você. A armadilha do inimigo é fazer você não se sentir amado mesmo na multidão. Dizer que ninguém se importa e você está sozinho. Você tem seus problemas, suas situações e ninguém se importa. Mesmo os que te amam, eles não se importam, é isso que o inimigo quer te dizer. Mas amigo, escute, existe um que cuida de você, um que sabe tudo sobre você. Ele infinitamente conhece tudo sobre você. E mesmo assim, Ele ama você. Eleve as suas mãos para Ele. Bless His name, bless His name, bless His holy name. Come on. Sound forth His name, His lovely name, the name of Jesus. Lift your hands and let Him love you. Let Him love you. Jesus. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. The King of kings, God of all gods, Ancient of days. Oh, the root and offspring of David. Hallelujah, hallelujah. Soria la basori la manco la manchesi. Cheria la mante la mancara machi. Ora basandra mancara. Bless the Lord our God. Oh, holy is His name. The King of kings, the Lord of lords, is the eternal God supreme. Bless the name of Yahweh. Who was, who is to come. El Shaddai, Elohim. Oh, hallowed be thy name. Bless the Lord our God.
Respire fundo. A unção do Senhor está nesse lugar. Onde você estiver nos assistindo, respire a frescura do seu maravilhoso sopro de vida e saúde e paz e favor. Você sente isso? É como um maravilhoso manto de frescor neste lugar. Você sente isso? Você pode sentir. Agora olhe para o seu corpo, se você sabe que alguma coisa aconteceu com você, se a dor foi embora, se o problema foi embora, se o desconforto não está mais no seu corpo, faça um sinal para mim agora mesmo. Irmão, olhe ao redor, não olhe para o púlpito agora. Balance a mão agora para que todos vejam, rapidamente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar a Jesus todo louvor. Vamos lá, irmãos, louve o seu nome. Veja, você que está nas galerias, deixe que as pessoas aqui embaixo escutem, ok? Grite o seu nome. Quem te salvou? Quem te curou? Quem te ama? Quando você não tem a quem recorrer, quem você busca? Quem vai sempre estar com você e nunca vai te abandonar? Jesus! Amém! Glória a Deus! Igreja, é tão bom estar de novo com você para falar da palavra de Deus. E quero começar lendo um testemunho de uma irmã de Singapura. E ela diz assim: eu tenho 62 anos e desde a minha infância, minha mãe me acusava constantemente com palavras de condenação e acusação por causa de uma desordem pessoal. Como resultado, eu fiquei presa em autocondenação e depressão. E até tentei tirar a minha vida quando tinha 15 anos. E sofri frequentemente com enxaquecas. Eu comecei a frequentar a Igreja New Creation 3 anos atrás. E as mensagens do Pastor Prince sobre o amor de Deus e o dom da justiça por Cristo me ajudaram a sair da condenação própria e depressão. Quando me sentia para baixo e deprimida, eu declarava que eu sou a justiça de Deus em Cristo. As enxaquecas foram embora 6 meses depois que eu comecei a frequentar esta igreja e hoje estou livre de décadas de depressão. Obrigado por isso, Pastor Prince. Glória a Deus. E eu estou falando isso porque nós começamos uma série de mensagens sobre a condenação que mata, mas o Espírito vivifica. E começamos recentemente falando como este ministério da condenação, conhecido como ministério da morte, é na verdade o ministério do Antigo Testamento. E o resultado desse tipo de ministério é, na verdade, produzir morte. Deus não desejou que a lei produzisse morte. Deus queria mostrar a perfeição da lei. Mas, quando deu a lei deve ser verdadeira a si mesma. A lei exige perfeição. E quando não a encontra, não há outro meio, tem que amaldiçoar. E conferir morte para aquele que a quebrou. Ok, então Deus planejou a lei para que todo homem ficasse desesperado, para ele não se orgulhar. De fato, em Romanos fala do propósito da lei, porque ela foi dada. Está em Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Qual foi o propósito de dar a lei? Não era algo para nos orgulharmos? Amém? Com a nossa boca? Não tem nada para dizer. Amém? Mas foi para levar a um lugar onde toda boca esteja fechada e todo mundo condenável diante de Deus. Foi o propósito da lei. E Deus diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Nenhuma carne. Pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei não te dá o conhecimento da justiça, não te dá o conhecimento de Deus. De fato, falar que Deus não é nada mais do que não faça isso ou aquilo é não ter o entendimento verdadeiro de Deus. A graça, do outro lado, revela quem Deus é. Amém? A lei é somente um segmento das
exigências de Deus e requisitos como um Deus santo. Amém? Como um Deus justo. Mas não é, de forma alguma, a mais clara expressão de quem Deus é. Deixe-me explicar assim: se você ler o Antigo Testamento, você tem que saber que ambos os testamentos são necessários e tudo foi inspirado por Deus. Deus soprou nela para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, completamente equipado. Ali não está falando de perfeição na santidade, mas ser devidamente completo e equipado. Amém? E isso também inclui o Antigo Testamento. Amém? Mas no Antigo Testamento precisamos dividir corretamente a palavra, porque existe uma diferença muito grande, e assim se divide a palavra. No Antigo Testamento, era assim: você faz e se torna. Mas no Novo, nos tornamos. E por isso, fazemos. O fazer é resultado de quem nos tornamos. Amém? A Bíblia diz, por exemplo, no Novo Testamento, que nós somos agora completos em Cristo. E depois diz: caminhe de acordo com isso. Você recebeu pela graça, então ande de acordo. Você começa sendo completo em Cristo, então você caminha nessa plenitude. Amém? Você, então, anda completo em Cristo, e você, então, é completo em Cristo, e Deus diz: caminha assim, completo em Cristo. Deus te torna justo, e Deus diz: ande como um homem justo. Amém? Precisamos saber disso. No Antigo é faça, faça, faça. No Novo está feito. Amém? A lei exige justiça de um homem pecador que não tem justiça, e então, porque ele não tem justiça, a lei o amaldiçoa. Amém? Então a lei exige, e a graça provê o dom da justiça para o homem. E seja qual for a necessidade do homem, a graça provê. Amém? Então pense nisso. Quando olhamos para versos como: o pecado não terá domínio sobre vós, e quem entre nós que ama realmente a Deus e quer segui-lo, não quer tomar posse do fato de que o pecado não pode ter mais domínio sobre nós. Não é isso que queremos como ministros e pastores para o nosso povo? Queremos que o pecado não tenha domínio sobre eles. Mas como isso acontece? Está em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, sob a lei exige. Amém? Você não está mais debaixo da exigência que contemplamos na lei. Amém? E você vive uma vida sempre pensando nas exigências sobre você. Amém? Por Deus. Eu preciso fazer isso para Deus. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que. Mas você está debaixo da graça. A graça provê. Amém? A lei diz: não matarás. A graça diz: eu serei. Deus disse: eu colocarei as minhas leis e eu serei o seu Deus. Todos me conhecerão. Eu serei misericordioso com as suas iniquidades. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Amém? É tudo Deus. É Deus fazendo, é Deus provendo. Amém? Uma outra forma de colocar é que na lei é o homem trabalhando e na graça é Deus provendo, Deus fazendo para o homem. Amém? E precisamos saber disso porque praticamente todo santo dia podemos estar debaixo da lei ou da graça. E vimos recentemente, se você está sob a lei, que no momento que você se posiciona debaixo da lei, amém, você está debaixo de maldição. Isso não é brincadeira. Amém? A Bíblia diz que a letra mata. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, isso aconteceu no dia da festa de Pentecoste, a primeira festa de Pentecoste que Israel celebrou. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. E por isso a Bíblia diz, no Novo Testamento, cumprindo-se o dia de Pentecostes, dessa vez Deus deu não a lei, mas o Espírito, e 3.000 pessoas foram salvas. E vimos como a letra mata e o Espírito vivifica. E a natureza destas alianças não mudou, igreja. A letra ainda mata nos dias de hoje. Se você está debaixo dela, isso vai te matar, é a lei. Vamos ver então em 2 Coríntios capítulo 3 mais uma vez. Diz assim no verso 6: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento e não do antigo, porque não há poder, Deus não dá poder para aqueles que querem ser ministros do antigo, ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. A letra aqui é a lei e o Espírito é a graça. Amém? O Espírito, que é conhecido como Espírito da graça. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? O próximo verso diz: e se o ministério da morte, agora ele chama a letra de ministério da morte. É chamado de letra ou também ministério da morte, gravado com letras em pedras. Letra que é a mesma palavra do verso 6, a letra mata. É a mesma palavra grama no grego, que é letra,
falando da lei, que é somente os 10 mandamentos. Alguns dizem não estamos sob a lei, em termos da lei cerimonial, ou até mesmo das festas, em termos de algumas coisas que são dos 603 mandamentos, que estão na lei de Moisés. Estamos só debaixo dos 10 mandamentos, e na verdade é o oposto. O verso aqui nos fala claramente que não estamos debaixo das letras gravadas em pedras. Gravada em pedras, a única parte de toda a lei que foi gravado com letras em pedras, com o dedo de Deus gravado em pedras, foram os 10 mandamentos. O sacrifício cerimonial de matar animais nunca foi gravado em pedras. Esses foram escritos em pergaminhos, em peles. Certo, somente os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. E pensamos que não devemos estar debaixo da moral do Antigo Testamento? Ou os 10 mandamentos, não precisamos cumpri-los para viver uma vida santa? Não, amigo. Quando você tenta hoje cumprir os 10 mandamentos, só a tentativa de cumpri-los vai mexer com a carne. Quando a lei veio, o pecado viveu e eu morri. A força do pecado, em 1 Coríntios 15, 56, a força do pecado é a lei. Quando você tenta cumprir os 10 mandamentos, aquilo que na lei te proíbe de fazer, você vai desejar fazer. Amém? Quando o mandamento veio, em outro lugar diz, quando a lei veio, o pecado aumentou. Amém? Por que Deus fez isso? Para que o homem entendesse a natureza que ele tem, a natureza pecaminosa. Porque se você falar para o homem sem a lei, sabe, adultério é pecado, ele vai dizer o que é isso? O que é pecado? Você diz, matar alguém é pecado, é errado, ele vai dizer o que é errado. O que é matar? Ok? Então a Bíblia diz em Gálatas, por que veio a lei? Porque Deus deu então a lei para que viesse a transgressão. Então há pecado, mas o pecado às vezes não é transgressão. Porque, por exemplo, você gosta de correr, ok? Mas quando você está numa estrada e diz 90 km por hora, e você passa disso, vai mais rápido do que isso agora, não somente isso é um pecado, mas agora é transgressão, porque você transgrediu uma lei. Então o mandamento veio para que o pecado virasse transgressão, para todos entenderem o que é pecado. Mas aquilo que Deus deu para o homem, para que o homem fosse culpado e ficasse calado diante de Deus, o homem tentou usar isso para se justificar. E também você deve lembrar-se que a tentativa de cumprir a lei produz imoralidade. Ok, mas a graça produz verdadeira santidade. Sabe, é como um homem que tenta ser humilde e ele fica só pensando nisso. Geralmente, ele não está sendo humilde na forma que ele está fazendo. E se ele consegue, como vai escrever um livro dizendo o que é humildade e como eu consegui isso? Então não vai ser humildade verdadeira, mas humildade falsa. E nada me irrita mais como alguém que tenta ser humilde, mas não é de verdade. E se orgulha disso, nem percebe que está sendo soberbo. Mas a humildade que é resultado da graça é o fruto do Espírito. Amém? Paciência, domínio próprio, alegria, amor, paz. Amém? Humildade, tudo isso é fruto do Espírito e vem como resultado da graça. E é maravilhoso ver alguém que é humilde e a pessoa nem percebe que é. O brilho que sai da sua face, daquela pessoa, você vê Jesus no rosto dela, você vê a glória de Deus na sua face e a pessoa nem percebe isso. Esse é o tipo de moralidade que Deus quer que nós tenhamos, uma moral elevada, como algo celestial. Na verdade, é um caráter celestial. Amém? E não essa moralidade falsa que tentamos conquistar e quando ninguém está olhando, não está no nosso coração, mas só nas nossas ações. Não é mudança de comportamento. A graça é a transformação do coração. Amém, amigo? Mas mais do que isso, essa passagem que lemos nos fala que a lei é um ministério da morte, ou seja, ministra a morte. E isso realmente nos responde à pergunta sobre como as pessoas hoje que são morais, são boas pessoas, alguns estão morrendo cedo, alguns parece que têm só a morte manifestando nas suas vidas, às vezes com depressão, como esta senhora, porque ela se condenava por causa da condenação que vinha da mãe e tudo mais, porque ela tinha também enxaquecas e muitas pessoas estão nessa situação e elas nem percebem que tudo isso é por causa da condenação. A condenação contra si mesmo, ou condenação própria, ou a condenação de outros, talvez o marido, talvez a esposa, talvez um dos pais. Amém? Os pais podem ter morrido, mas a condenação não morre ainda. Carrega aquele peso da condenação, ainda sente aquela condenação. E tudo isto vem da lei. E a Bíblia diz, chamando a lei até mesmo de ministério da condenação e o ministério da morte. Vamos ler isso. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória,
de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, agora ele chama a lei de ministério da condenação. Então temos a letra que mata, que é a lei, e chama isso de ministério da morte. Agora chama isso de ministério da condenação. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E o ministério da graça é o ministério da justiça, porque confere às pessoas a justiça. Amém? Para que o homem pecador esteja diante da presença do Deus Santo, por causa do dom da justiça. Amém? Todos nós agradecemos a Jesus e damos toda a glória a Ele. Amém? E é por isso que a vida da graça é uma vida de gratidão, uma vida de descanso. Uma vida que glorifica a Deus. Quando você não está consciente de que está andando neste brilho celestial, nesta glória excelente, que não é aquela atitude de santarrão, mas uma santidade que leva as pessoas a Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Perceba, foi chamado agora ministério condenação, porque tudo isso está falando da lei. É chamado ministério da condenação. Quando você lê o Antigo Testamento, eu falei disso agora, que quando você lê o Antigo Testamento, você tem que ver que o Antigo Testamento é o ministério da condenação. Amém? 9 de cada 10 vezes o profeta do Antigo Testamento eram enviados para ministrarem a condenação. Sim, e Deus não pede desculpas por isso, porque estavam sob a lei. E a lei só pode condenar se você não a cumprir. Então, os profetas do Antigo Testamento ministravam a condenação. Era o ministério deles. Seja Jeremias ou os outros profetas, todos eles se levantaram para ministrarem a condenação. Agora, tem algumas exceções, como Eliseu. O seu ministério, em contraste com o de Elias, foi o ministério da graça. Elias foi um profeta de julgamento. Eliseu foi um profeta da graça. Elias, o nome quer dizer Yahvé é Deus, ok? Eliseu quer dizer meu Deus salva. Como Yeshua, Jeová salva, meu Deus salva. Amém? Foi um profeta da graça. Amém? O ministério de Eliseu teve o dobro de milagres do ministério de Elias. E se olhar para Elias, o seu ministério foi de julgamento. A maior parte foi julgamento. E parece que o seu ministério começa por causa da idolatria de Israel, certo? E não houve chuva, mas um pouco antes de não haver chuva, Deus deu até mesmo uma escolha para este profeta Elias. Você escolhe o tipo de julgamento que vai cair sobre o povo. Ele podia dizer fome por 1 ano, ou fome por 2 anos, mas na verdade ele disse que não haveria orvalho e nem chuva. Vamos ler em 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui não diz 3 anos e meio, mas sabemos que foi isso. Mas perceba, segundo a minha palavra. Ele disse segundo a minha palavra. É como se Deus dissesse: Elias, você escolhe o que você quer trazer sobre o povo. Foi algo que Deus deu para ele e diz que, sabe, não haverá orvalho nem chuva nestes anos. Ok, sabemos mais tarde que foram 3 anos e meio. Mas escute bem, será que Deus queria isso? Porque em Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. Por que ele orou pedindo para que não chovesse? Aqui está dizendo que ele teve que orar para que não chovesse, não é? Então não quer dizer que por causa do pecado não houve chuva nem orvalho automaticamente, mas foi de acordo com a sua palavra que pronunciou um julgamento e orou pedindo para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu a chuva. E perceba que dessa segunda vez não diz que ele orou pedindo. A chuva veio, ele somente orou e a chuva veio. Se você ler muito bem neste relato, é como se Deus estivesse com tanta vontade de trazer chuva e ele disse para Elias: eu derramarei a chuva sobre a terra. Mas não disse: eu trarei fome sobre a terra. E o coração de Deus, quando ele tem que executar um julgamento, não tem prazer em afligir o homem. Em Lamentação, no capítulo 3, nos diz: porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Seu coração não está nisso. Mas ele permitiu que Elias escolhesse porque ele queria ensinar Elias os caminhos do julgamento e os caminhos da graça. E mostrar para ele, revelar para Elias que
O coração do homem não se volta para ele baseado em julgamento. O coração do homem só volta para Deus por causa da graça. É uma lição que Elias teve que aprender. E uma das primeiras coisas que Deus falou para ele, quando a fome veio sobre a terra, porque ele orou pedindo que isso acontecesse, segundo a sua palavra, ele teve que sentir isso na pele. Ele foi ao ribeiro de Querite e Deus disse, vai para lá que eu proverei para ti. E então Deus enviou corvos e como um profeta da lei, entenda isso, como um homem que observava a lei, receber comida daqueles corvos que eram considerados animais impuros, era muito humilhante para o profeta. Deus mostrou para ele, Deus o humilhou para mostrar para ele que o caminho do julgamento não funcionaria. Foi uma linda lição. Eu quero falar isso para você agora que Elias foi um grande homem de Deus na sua época, no seu tempo, ele obedeceu a Deus. Sabe, ele tinha os seus erros e tudo mais, mas uma das coisas que o Novo Testamento fala sobre Elias e precisamos saber disso é que quando ele foi orar diante de Deus para interceder por Israel, ele não fez o que Moisés fez. Moisés pediu para si a maldição, para ser cortado, para que o povo de Israel fosse salvo. Mas Elias, olhe Romanos 11, o que Paulo fala sobre Elias pelo Espírito. Em Romanos 11, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel? Ele não falou a Deus a favor de Israel. Amém? Ele não teve o mesmo coração de Moisés. Ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam a minha alma. Ele se justificou, condenando o povo de Deus. Mas que lhe diz a resposta divina? O que Deus disse a ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Amigo, Deus repreendeu, na verdade, Elias. Isso aconteceu no final da vida do profeta Elias, quando ele foi para o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, e ali se encontrou com Deus. E Deus perguntou, o que fazes aqui, Elias? 2 vezes Deus perguntou, o que fazes aqui, Elias? E ele diz, o teu povo derrubou o teu altar. E falou mal do povo de Deus, ele falou contra o povo de Israel e ainda se justificou. Só eu fiquei, só eu cumpri os teus mandamentos. Só eu fiquei. Sabe o que Deus falou a ele? Deus diz, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. E não somente isso, no mesmo discurso Deus falou, por causa da postura de Elias ali, de se justificar e condenar Israel, mesmo Israel tendo pecado, Deus disse para ele também, Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. Em teu lugar, ou seja, em vez de você, o seu ministério acabou. Foi muito triste Elias perceber isso, porque depois que ele saiu do Monte Horebe, ele teve que ungir Eliseu, o seu sucessor. É uma lição que Deus não quer que mostremos julgamento, mesmo que o povo tenha até o direito ao julgamento, porque as pessoas, de fato, estão pedindo, mas o coração de Deus não está nisso. E Deus, então, queria que Elias aprendesse isso. Até no ribeiro de Querite, Deus enviou corvos. Isso foi uma repreensão para ele receber alimento de animais impuros. Ele sendo um profeta da lei, o seu ministério era levar as pessoas à lei de Deus. E esta foi então a figura de Elias, e por isso Elias apareceu no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava, suas roupas brilhavam, resplandecentes, e também brilhavam com a Shekinah de Deus. A Bíblia diz resplandecente em Lucas 9, que era uma glória interior, não foi uma glória que veio sobre a vida de Jesus. Era ele radiando a sua glória e o seu rosto foi transformada. As suas roupas estavam resplandecentes de tanto branco, como nenhum homem na terra podia fazê-las brancas assim. A Bíblia diz que depois Moisés apareceu, Elias apareceu. E quem era Moisés? Um representante da lei. E Elias, um representante dos profetas. Amém? E eles testificaram da justiça de Deus. Você se lembra como Pedro, na verdade, agiu? Porque Pedro, Tiago e João estavam lá, os 3 discípulos de Jesus.
E quando eles então acordaram, viram a glória de Jesus e disseram: Pedro falou, Senhor, é bom porque estamos aqui, vamos fazer 3 tabernáculos. Obviamente foi durante a festa de Sucote. Ou tabernáculos, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Ou seja, ele colocou Jesus, a graça, no mesmo patamar que a lei e os profetas. E a Bíblia diz que uma nuvem brilhante os cobriu. Quando Deus deu a lei, Deus disse: eu venho a vós numa nuvem densa. Havia escuridão, uma nuvem escura. Mas aqui tem uma nuvem brilhante, porque é um tempo da graça. Amém. Jesus trouxe a graça e a verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então uma nuvem brilhante os envolveu. E porque Pedro falou aquilo e colocou Jesus no mesmo nível que a lei e os profetas, o Pai disse: este é o meu filho amado. A ele ouvi, não os ouvi, não ouvir a lei e os profetas. Não, a ele ouvi. O novo chegou. Amigo, precisamos aprender essa lição do Monte da Transfiguração. Temos que ouvir Jesus. Amém, para ouvir a voz da graça, não a voz da lei ou dos profetas. Amém. Por isso Jesus levou Pedro, Tiago e João. Pedro quer dizer pedra. A lei foi escrita em pedras, gravada em pedras. Tiago quer dizer suplantar ou trocar. E João é a graça de Deus. O seu nome é a graça de Deus. Podemos dizer que a lei foi trocada pela graça de Deus. Ou a graça suplanta a lei. Aleluia! Amém, amém. E precisamos aprender a lição de ouvir somente um, Jesus, nas nossas vidas. Amém. E Elias do ribeiro de Querite, Deus depois o enviou, porque o ribeiro tinha secado. Amém. Ele viu o sofrimento que ele pronunciou contra o povo. Ele teve que ver como a terra estava sofrendo. E então, Deus mais uma vez o humilhou, mostrando para ele como a sua graça triunfa sobre tudo. Ele queria que Elias aprendesse isso. E você sabe o que Deus fez? Deus enviou Elias a uma viúva de Sarepta, que pertencia a Sidom, o lugar chamado Sidom, que era uma província. E deixe-me falar isso. Os sidônios, os moradores de Sidom, Jesus falou o seguinte, quando ele estava ministrando em sua cidade natal, Nazaré. Ele falou desse fato, ele disse que havia muitas viúvas na terra de Israel nos dias do profeta Elias, mas ele não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel, mas a uma viúva de Sarepta, Jesus disse, da cidade de Sidom. Por que é importante essa cidade de Sidom? Você sabia que o problema na terra naquela época era todo causado por causa de Jezabel, cujo marido Acabe era o rei, e por causa disso, ela introduziu a adoração a Baal no lugar santo e fez com que todos adorassem a Baal, e como resultado, sabe, tudo isso aconteceu com o povo de Israel. Tudo por causa dessa mulher, Jezabel. E sabe de onde ela era? Ela era da cidade de Sidom. Ela era da cidade de Sidom. Ela era rainha e também filha do rei de Sidom. E Jesus então disse: a nenhuma das viúvas de Israel Elias foi enviado, a não ser para a viúva de Sarepta, uma mulher que não era judia, era gentia, da cidade de Sidom. Jesus mencionou Sarepta de Sidom. Por isso ficaram irados, não entendiam a graça de Deus. A graça de Deus triunfa sobre todas as coisas. E você pode dizer que na cidade onde o pecado abundou muito, a graça superabundou. Deus enviou Elias para aquela cidade para ensinar Elias a respeito da graça. E Elias demorou um pouco para aprender sobre a graça e ele foi para aquela cidade. E você sabe da história de como ele pediu para aquela mulher fazer um pedaço de bolo para ele, disse para a mulher: não se preocupe, dizendo que a farinha da panela não acabaria e o óleo não secaria da vasilha. E aconteceu assim. Por todos os dias que Elias ficou morando ali, certo? A farinha que estava na panela nunca acabou e também a vasilha de óleo não secou. Então aqui vemos Deus ensinando a Elias os seus caminhos. E finalmente, sabe, Elias, depois daquela batalha, você conhece a história de como ele fez fogo cair do céu. Isso devia mostrar para ele que o fogo não caiu sobre a nação, sobre o culpado Israel. No Monte Carmelo, o fogo deveria ter caído sobre Acabe, que era o rei, o marido de Jezabel,
e sobre os profetas de Baal e também sobre a nação, a culpada nação de Israel. Em vez disso, o fogo caiu sobre o sacrifício. Sobre o sacrifício, que era um tipo do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então o povo declarou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E olha, ele deveria ter aprendido ali que o coração de Deus não deseja o fogo sobre o povo, mas fazer o fogo cair sobre o substituto, seu filho, a quem ele ama tanto, e ele entregou para ser nosso sacrifício. Deus nos ama, olha. Alguns anos depois disso, o povo não aprendeu a lição no Monte Carmelo. Ok, então eles se levantaram contra Elias, que estava numa montanha, e um forte indicativo de que era o Monte Carmelo onde ele estava anos depois disso. E dessa vez, quando foram prendê-lo, ele fez fogo cair do céu e o fogo consumiu 50 soldados. Amém? Todos morreram. Depois enviaram mais 50. O rei Acabe enviou esses 50 e outra vez o mesmo aconteceu. O fogo queimou os soldados. Dessa vez, porque rejeitaram o sacrifício do Monte Carmelo, uma figura da cruz do Calvário, eles tiveram que ser queimados. Como o mundo, se rejeitar a Jesus Cristo, vai sofrer um julgamento. Amém? No final, a Bíblia nos fala, quando Jesus voltar. Amém? E aqui vemos que Deus queria ensinar para Elias os caminhos da graça. Amém? Deus queria perpetuar a aliança que fez com Abraão, que era incondicional, a aliança da graça, mas a lei veio. E é interessante que no livro de Romanos diz: veio, porém, a lei. A palavra veio é a palavra veio ao lado. Não era o plano principal, a graça é o plano principal. Por isso Deus fez a aliança com Abraão, que era uma aliança incondicional da graça. Mas veio, porém, a lei, ou veio do lado. Literalmente, é a palavra usada para veio do lado. É um acréscimo, foi acrescentada, certo? A aliança da graça. E foi acrescentada por uma razão. O povo disse: tudo o que o Senhor mandar, antes de Deus dar os 10 mandamentos, eles disseram: tudo o que Deus mandar, nós somos capazes de fazer. Lembra? Deus falou para Moisés: eu quero fazer desta nação um reino de sacerdotes para mim. Amém? E Deus disse: eu os tirei com asas de águias. É uma figura da graça. Eles não saíram do Egito por causa da bondade deles. Na verdade, Josué mesmo falou que adoraram outros ídolos, estando no Egito. Mas Deus os tirou dali pela graça. E Deus queria continuar a aliança da graça com eles. Mas sabe o que falaram na montanha? Disseram: tudo o que o Senhor falar, vamos fazer. Mas a linguagem no hebraico é muito forte. Kol asher, kol é tudo, kol asher diber. A palavra kol asher diber Adonai, naaser. Naaser quer dizer podemos fazer, nós faremos. É o homem confiando na sua força, que não é nada. Para cumprir a lei que eles nem ouviram, Deus não tinha dado ainda os 10 mandamentos. Deus fez isso no próximo capítulo, o capítulo 20, mas aqui, antes de ouvirem os 10 mandamentos, eles falaram que iam cumprir todos eles. Eles falaram que fariam tudo. E a primeira coisa que você vê é o bezerro de ouro. E isso é o que acontece quando o homem se coloca sob a lei. Nunca produz essa elevação moral, essa beleza moral que desejamos ver na vida do povo de Deus. Na verdade, produz o pecado. Então aqui o texto diz: veio, porém, a lei do lado para que o pecado, a ofensa, abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Aleluia! Amém? E olha, mais tarde vemos que Elias ficou triste porque, sabe, a esposa do rei Acabe, Jezabel, disse: eu o matarei. Hoje eu vou matar Elias. E ele fugiu porque ele ficou com medo de Jezabel, uma mulher. É o que acontece quando você tira os olhos de Deus. E sabe onde ele foi parar? Deus cuidou dele, Deus proveu tudo para ele. Mesmo que aquela missão não foi dada por Deus, Deus não falou para ele: vai para o Monte Horebe. Sabe onde ele foi parar? Horebe, que é o Monte Sinai. Ele voltou para o Monte Sinai. Ele era um profeta da lei e ele foi buscar respostas. E ele foi lá para falar contra, não a favor, não para orar por eles, mas para falar contra o povo de Deus. E Paulo falou disso em Romanos 11, como Elias, o profeta, fala a Deus contra Israel. Olha, e Deus não gosta disso. Então ele foi lá e vamos ver o que aconteceu no Monte Sinai. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite.
E eis, este é o mesmo lugar onde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés e para a nação de Israel, quando saíram do Egito. E essa caverna foi o mesmo lugar onde, eu creio, que Moisés viu as costas de Deus. Amém? É o mesmo lugar, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Se Deus falou que fazes aqui, Elias, é porque ele não deveria estar ali. O que você está fazendo nessa montanha da lei? O que está fazendo na terra da lei, não na terra da graça? Na terra da lei, o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso. Olha que ele está se justificando e condenando os outros. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Percebeu? A consciência de si mesmo. É o que acontece, por isso ficou com medo e ele fugiu de Jezabel, tirou os olhos de Deus e colocou em si mesmo, e agora está se justificando. O resultado de quem está sob a lei é justiça própria, ou ficar se justificando. Vemos muito isso. Não é isso? E condenando os outros. Quando você se justifica, você condena outros. E aqui ele condenou Israel. E Paulo mencionou esta parte da vida de Elias em Romanos 11, dizendo como Elias falou a Deus contra Israel. Com essas palavras. Vamos ler mais um pouco. E Deus lhe disse: sai para fora. Por que sai para fora? Porque ele estava numa caverna. Amém? E a lei te faz ficar com medo. A lei faz com que você se esconda. A lei faz você esconder numa caverna. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E esta primeira manifestação com este vento forte foi vista na vida de Elias. Você se lembra antes de chover, depois da vitória no Monte Carmelo? Amém? Antes daquela chuva veio um vento. Elias estava orando e a tempestade veio. Era o seu ministério. E sabe o que Deus estava dizendo? Todo ministério que muitas vezes é espetacular e tudo mais. Amém? Não é o que vai converter o coração da nação a Deus. Deus mostrou para ele que toda a punição não iria converter o povo a Deus. Amém? O Senhor não estava no vento. E continua dizendo: depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Foi também o ministério de Elias. Certo? O Senhor não estava no terremoto. Certo? E continua dizendo: e depois do terremoto, um fogo. Foi o ministério de Elias no Monte Carmelo. Amém? Aquele fogo que queimou o sacrifício. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E o fogo sempre fala de julgamento. E aqui diz: o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Eu me lembro que muitos anos atrás houve um grupo. Eu não sigo esse grupo, mas me lembro do nome deles. Terra, Vento e Fogo. E o Senhor não está na terra, vento ou fogo. Não estava no terremoto, nem no vento, nem no fogo. Não está nestas expressões de julgamento, mas estava em uma voz mansa e delicada. E todas essas expressões de terremoto, vento e fogo e tudo mais, Elias continuava se escondendo na caverna. Mas quando ouviu aquela voz mansa, olha o que aconteceu. E sucedeu que, ouvindo a Elias, a voz mansa envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. A única coisa que pode levar o homem pecador, como Adão, que se escondeu atrás das árvores, fazer sair dali e ir à presença de Deus, é a graça. A voz mansa e delicada da graça. Amém? Só a graça converte o coração do homem a Deus. Só a graça pode alcançar o pior dos pecadores e derreter seu coração. Todo juízo não faz isso. Até no livro do Apocalipse. Olha isso. No livro do Apocalipse diz assim, no capítulo 16, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras, até com punição severa. O coração do homem continua duro. O juízo não converte o seu coração. Deus vai mostrar isso mais uma vez. Como a punição não converte o coração do povo. Não por causa da insuficiência da punição, mas por causa da dureza
da rebelião extrema do coração do homem. Mas o homem não conhece o seu coração. Mas voltando à história de Elias, a única coisa que tirou Elias da caverna para ir diante de Deus foi a voz mansa e delicada. Deus queria que Elias aprendesse. E olha isso, quando ele estava reclamando, como o povo de Deus derrubou os altares e matou os profetas e fizeram isso, falando contra Israel, sabe o que Deus falou? Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Não pense que você é o único. Reservei 7.000 homens através da minha graça. Não somente isso, porque ele começou a falar contra o povo de Deus, Deus disse, o seu ministério acabou. Ele disse, unge o teu sucessor. Deus disse para ele, unge o teu sucessor. Eliseu, que foi um profeta da graça, ok? Então, temos que entender a história de Elias e Eliseu para entendermos a graça e a lei também, e o ministério do Antigo Testamento. Amigos, não estamos no ministério do Antigo Testamento. Algumas pessoas querem os dias de Elias sobre todos eles. Você se lembra como João, o apóstolo do amor, e também Tiago, em Lucas 9, o que aconteceu foi que eles entraram na aldeia dos samaritanos e os samaritanos não receberam Jesus, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? E tem cristãos nos dias de hoje que pensam que o exemplo de Elias é algo que está no coração de Deus. Mas escute, amigo, não é o coração de Deus. Olha como Jesus respondeu. Escute isso. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Amém? Nada demais. Só foram para outra aldeia. Se me rejeitarem, de certa forma, vocês perdem. Amém? Ele só foi para outra aldeia. Olha, Jesus não repreendeu os samaritanos, ele repreendeu os 2 discípulos que disseram, vamos fazer cair fogo do céu sobre eles. Amém? E não podemos carregar o espírito do Antigo Testamento sobre nós hoje. Você sabia que tem profetas no Novo Testamento? Amém? E o dom da profecia é para todo o crente também. Amém? Mas as profecias que falamos hoje, alguns dizem a profecia tem que ser igual do Antigo Testamento, tem que ter julgamento nela, tem que falar aquilo que tem que até mesmo doer no povo. Amém? Com palavras duras, aí você é um ministro de Deus. É este espírito que Deus quer? Você não sabe de que espírito você é. Você acha que é o espírito de Elias, mas Jesus não aprova isso. Amém? E o espírito dos profetas do Novo Testamento, olha isso. 1 Coríntios 14, verso 3. Diz assim, mas o que profetiza, aqui é o Novo Testamento, mas o que profetiza fala o quê? Aos homens, para quê? Para a edificação, para a exortação e consolação. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E se você profetiza hoje, sabe, tem que ser nessas áreas de consolar, edificar, edificação ou exortação. Não é mais julgamento, não é mais isso. E as pessoas pensam que se você é profeta e você fala duro com as pessoas, aí você é profeta mesmo, amém? Que a sua tribo aumente, amém? E condena todos aqueles que pregam edificação, exortação e consolo. Olha, amigo, para o Antigo Testamento foi verdade. E muitos profetas, havia exceção, mas muitos profetas eram profetas do ministério da condenação. Amém? E também havia profetas falsos entre eles, que também pregavam consolo para as pessoas, sim. Amém? Mas Deus planejou assim, no Antigo Testamento. Mas no Novo, escute, aqueles que pronunciam julgamento não sabiam de que espírito eram e por isso eram repreendidos por Jesus. Amém? Hoje o profeta fala para edificação, exortação e consolo. Não só profeta, mas todos que profetizam. Amém? E profetizar aqui não é pregar, meu amigo, mas todo crente pode profetizar. Fale a favor de Deus. E eu quero ver isso aumentar nas nossas igrejas. Durante esse tempo você pode até usar o Zoom ou então o WhatsApp, mandar mensagem para alguém, contactar alguém. Quando você pensar em alguma pessoa e Deus tocar no seu coração, você sente que é a direção de Deus para falar com eles, você diz, eu creio que Deus vai te conceder o favor, eu não sei o que está acontecendo, mas
algo bom vai acontecer com você, sabe? Em alguns lugares vão dizer, este é o ministério de pessoas que estão colocando água no evangelho, a graça barata, sabe? Mas na verdade é o ministério do Novo Testamento. É para edificação, para exortação e consolo. E não sabemos quantos precisam ouvir essa palavra. E quando essa palavra vem na hora certa, como levanta as pessoas. A Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros diariamente, para que ninguém caia no engano do pecado. Amém? Ou seja, todo dia devemos animar um ao outro. Todo dia devemos dizer uma palavra de conforto para alguém. Amém? Este é o nosso ministério. Sabe quem foi o último ministro da condenação? Sabe quem foi o último deles? João. João o Batista, a Bíblia fala assim. Vamos ler Mateus 11:13. Foi Jesus quem falou essas palavras. E ele disse, porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Até quem? João. Então este ministério da condenação terminou com João. E eu me alegro porque o nome de João é a graça de Deus. Todos os profetas e a lei, certo? Culminaram na graça de Deus. Certo? Ele foi o último profeta do julgamento. Ele foi o último profeta da tal condenação, ministério da condenação. E olha isso, o ministério da condenação no Antigo Testamento era de Deus. Ele enviava para ministrar a condenação. Amém? Mas não podemos trazer de volta este ministério hoje na nova aliança. Amém? Vai causar morte na igreja, vai fazer com que o povo de Deus fique até mesmo deprimido e muitas vezes vai embolar as alianças, meu amigo. E não só isso, mas Jesus vai te repreender porque você não sabe de que espírito você é. Ok? Amém? Eu espero que você entenda isso. E quer dizer que não podemos estudar o Antigo Testamento? Devemos estudar o Antigo Testamento, sim. E olha para você ver que nós estudamos o Antigo Testamento. As mensagens do pastor Prince, na maioria dos meus ensinos e pregações durante os anos, eu posso até dizer que mais do que 50% é do Antigo Testamento. É o meu chamado, o ministério que Deus deu para mim. Mas a Bíblia diz que devemos tirar do velho algo novo, os tesouros do antigo. Você deve tirar lições ou tesouros do antigo por causa do novo. A forma que Jesus interpretou o Antigo Testamento, lembra no caminho para Emaús, para os 2 discípulos que estavam frustrados voltando para casa, para Emaús, e Jesus apareceu a eles e explicou para eles a solução para a depressão deles, a solução para a frustração deles. Foi Jesus explicar o que dele se achava em todas as Escrituras. Deixe-me falar algo novo para você, ok? Alguns dias atrás eu estava estudando a porção da Lei do Senhor. E como eu disse, mais de 50% das minhas mensagens e ensinos vêm do Antigo Testamento. Amém? E eu tiro do Antigo algo novo, porque eu conheço o novo. Aleluia. Amém? A nova aliança que é da graça. E você pode fazer isso. Amém? Você vê Jesus nas sombras. Eu estava lendo esta parte dias atrás, em Números 30. Vamos ver isso. Diz assim, todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará, e continua dizendo, ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, vamos dizer que uma mulher fez um voto diante do Senhor, e o marido não dá nenhuma resposta. De dia em dia se calar inteiramente. No verso anterior fala que o marido pode anular isso, você viu? Todo voto ou juramento que a mulher fez diante do Senhor para humilhar a sua alma, seu marido o confirmará e continua dizendo ou anulará. Mas se o marido não falar absolutamente nada, se ele não der nenhuma resposta, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-los tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés. Eu estava lendo isso e disse isso para mim mesmo. Que voto é este? O que é isso? Uma mulher faz um voto ao Senhor e o marido escuta aquilo, mas não fala nada sobre isso. Os votos são confirmados. Ela se torna responsável. Amém? Ou seja, se o voto ela não cumprir e o resultado é a morte, então só ela vai morrer por isso. No futuro,
Se o marido ouvir, do outro lado, o marido também pode anular o que ela disse e acabar com o voto ali, ok? Mas, olha isso, se o marido permitir que alguns dias passem e finalmente ele quer anulá-lo, certo? Aqui diz que ele levará a iniquidade dela. E quando eu li isso, é assim, se você lê superficialmente, é somente um voto, não é? Nós fazemos isso hoje, ensinamos nas igrejas. Homens, tenham cuidado com aquilo que a mulher fala. E se ela fizer um voto, sabe, você tem que rapidamente anular isso. Talvez aprendemos algum princípio de como ajudar as nossas esposas. Mas mais do que isso, as escrituras falam de Jesus. A mulher aqui é Israel. Ou a igreja. E lembra quando Israel estava no Monte Sinai? Antes mesmo de Israel ouvir os 10 mandamentos, fizeram um voto. Tudo o que Deus ordenar, tudo o que Deus falar, ou seja, vamos cumprir. Fizemos um voto de cumprir tudo isso. Certo? Deus não falou nada naquela época. Deus queria que eles aprendessem sobre a natureza deles e sobre o pecado. E o que aconteceu foi que se o tempo tivesse passado, passou um tempo e depois o Senhor então desejasse anular tudo o que eles disseram, para cancelar tudo o que eles falaram, a maldição ou a morte que iria acontecer se ela quebrasse o voto, viria sobre ela, e o marido então com compaixão deveria dizer, sabe de algo? Eu não quero que ela receba toda esta ira e também a morte, esta punição, ok? O marido leva a iniquidade. Não foi o que o Senhor Jesus fez? Então o que aconteceu para que ele pudesse remir a Israel e também nos remir da maldição dos nossos votos, de cumprir toda a lei? Ele carregou a nossa culpa. Amém? Então agora não estamos mais sob a lei, não estamos debaixo de maldição do voto quebrado, não estamos mais debaixo da lei. Amém? Porque Jesus, para nos tirar de debaixo da lei, ele teve que morrer na cruz. Uma das razões por que ele morreu na cruz, além de levar os nossos pecados, está em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus podia ter morrido por apedrejamento, não é? E olha, ele ainda carregaria os nossos pecados, certo? E morreria apedrejado, porque apedrejamento era a punição principal promovida pela lei. A crucificação não era, a crucificação era algo dos gentios. Os romanos usavam a crucificação porque isso veio dos fenícios, certo? E era uma forma muito cruel de tortura. E Jesus morreu crucificado. Por quê? Porque existe uma outra lei que dizia: todo o que for pendurado no madeiro é amaldiçoado. Então não somente Jesus morreu para carregar os nossos pecados, e também tomou todas as nossas doenças, carregou também o nosso julgamento, mas a razão dele ter morrido no madeiro, na cruz, que não era a punição principal da religião judaica, mas ele morreu na cruz para cumprir o fato de que você e eu não estejamos mais debaixo da lei e sermos malditos, certo? Ele levou a maldição por nós, amém? Por isso não estamos debaixo da lei, justamente, amém? Glória a Deus, amém? Jesus nos resgatou da maldição, aleluia, amém? Então, por Jesus ter perdoado também todos os nossos pecados, quando ele foi pendurado na cruz e carregou os nossos pecados sobre o seu corpo, isso podia ser também por apedrejamento. Mas não. Deus queria algo a mais. Ele queria nos remir da maldição da lei, então não estamos mais debaixo da maldição. Se não cumprirmos toda a palavra de Deus, não esqueça o que aprendemos. Maldito é o homem que não consegue fazer todas as coisas, não somente fazer o seu melhor. Não, não. Tudo que você consegue, não, não, não. Tem que cumprir tudo, senão está debaixo de maldição. Então Cristo, para nos resgatar da maldição da lei, você pode ler tudo isso em Deuteronômio 28, fala de doença, fala de morte, fala de pobreza, fala de casamento falido, de ruína na família, filhos, pais, todos sofrem. É algo terrível. Tudo isso está escrito em Deuteronômio 28. Cristo nos resgatou, você e eu. Ele nos resgatou da maldição da lei. Então, somos sua noiva, como Israel era a esposa do Senhor. Amém. A igreja também é. E para ele, então, nos resgatar. Amém. E anular os nossos votos de cumprir a lei. Ele tomou a nossa culpa. Não tomamos a nossa culpa. Ele leva a iniquidade dela. E quando eu li isso em Números 30,
Eu vi isso e uau, fiquei tão alegre no meu estudo. E olha, eu fiquei, uau, eu fiquei com vontade de pregar naquele exato momento. Para qualquer um que quisesse ouvir, eu preguei até para minha esposa. Não sei se ela entendeu naquela hora, mas sabe o que o voto tem a ver com Jesus e você e eu? Amém? Olha, Elias teve que aprender a lição. Amém? Que o que tira o pecador da sua caverna, tira o pecador do seu esconderijo até a presença de Deus para ser envolvido com a sua glória e ficar diante dele. É aquela voz mansa e delicada, a mensagem da graça. Amém? Só a bondade de Deus vai levar as pessoas ao arrependimento. Pastores e líderes, oro para que vocês recebam isso no coração. Amém? Enquanto, semana após semana, ministramos como ministros da nova aliança. O ministério da justiça. Sabe que os avivamentos no passado, muitos deles eram uma mistura, um pouquinho de condenação, mas Pastor Prince tinha tanta glória nos avivamentos. Sim, de fato, o ministério da condenação tem a sua glória. Leia 2 Coríntios 3. Olha o que diz aqui. O ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, então havia glória nele. E diz que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, então o ministério da condenação tinha glória também. Os avivamentos que usaram o ministério da condenação, amém, tinham glória. Mas, aqui diz, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia! Amigo, você não viu nada ainda. Deus está levantando no mundo inteiro ministros da graça, ministros da nova aliança, e Ele está nos equipando para que sejamos ministros capazes da nova aliança. Não da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. Aleluia! E este ministério da justiça, este avivamento dos últimos dias, vai exceder muito mais todos os avivamentos do passado, que tinham uma mistura. Muitos eram o ministério da condenação. Deus não disse que esses ministérios não tinham glória, mas muitas vezes o resultado não durava. Era transitório, porque a glória que era da antiga aliança, a glória da lei, era uma glória que diminuía, como a glória do rosto de Moisés. E por isso Moisés usou um véu sobre sua face. Quando falava com Deus, ele tirava o véu. Mas quando ia falar com o povo, ele colocava o véu. Mas as pessoas viam de uma certa forma a glória nele. E você pode até perguntar por que Moisés fez isso. Ele foi um homem muito sábio, porque ele sabia que aquela glória era transitória. Ela estava diminuindo, então ele usava um véu por causa da glória no seu rosto. Mas nos próximos dias, se ele não cobrisse e as pessoas olhassem para ele, iam ver a glória diminuindo e iam dizer alguma coisa aconteceu com Moisés. Talvez ele pecou, talvez ele se desviou nesses dias. Algo aconteceu. Então, amigo, a Bíblia diz que nós, com o rosto descoberto, refletindo, o capítulo termina assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Olha, essa versão é a mais conhecida e tem outra versão que diz que nós com o rosto descoberto, mas na verdade, o véu estava na face de Moisés. Se você ler o contexto, você vai ver que até hoje, quando leem o Antigo Testamento, vamos ler isso. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Onde estava então o véu? Não na face dos israelitas, mas na face de Moisés. Ok? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar. Ele está falando do povo judeu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, diz, abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, e quando fala que lê em Moisés, é os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a Torá, certo? E até hoje, quando é lido o Pentateuco, é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Como agora mesmo que eu falei sobre um dos livros de Moisés, em Números 30, sobre os votos. Mas olha isso, eu falei disso sem nenhum véu. Eu levantei o véu e mostrei para você Jesus. Certo? Assim devemos ler o Antigo Testamento. Devemos estudar assim os primeiros 5 livros de Moisés e ver Jesus em todos eles. Amém? E aqui diz, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade.
mas todos nós com o rosto descoberto. E quando eu estava estudando isso aqui, e muitos teólogos também pensam assim, que o véu pode ser algo que está sobre o nosso rosto, mas também pode ser contemplar Jesus com seu rosto sem o véu. Amém? Porque o véu estava no rosto de Moisés e não nos filhos do povo de Israel, mas na face de Moisés. Então olhamos para Jesus e não há nenhum véu. E todos os raios da sua face, o seu brilho nos fala que fomos perdoados. Os pecados foram eliminados. A luz no seu rosto diz: os seus pecados foram removidos, foram eliminados. Os seus pecados foram perdoados. Amém. Aniquilados. Amém. Não há mais maldição sobre a sua vida. Não tem mais ira de Deus. Não tem mais punição no seu caminho, no caminho da sua família. Quanto mais vemos Jesus, mais somos transformados na mesma imagem. É uma glória, sabe? Quando Moisés desceu da montanha, o povo fugia de Moisés. Tinham medo porque a luz no seu rosto era terrível, porque era uma luz que exigia a luz da lei. A luz da lei. Você deve, você tem, você deve fazer, não deve fazer. É como se a luz assustasse todo mundo. Mas quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que a multidão foi até ele. O povo correu para ele, porque era a luz da nova aliança. E esta luz diz: os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados se foram. A maldição foi quebrada. Amém. Agora as bênçãos vêm sobre você. Você tem o dom da justiça para ficar diante de Deus. Aleluia, me alegro tanto de poder pregar esta mensagem. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aos pés da montanha de Moisés, quando ele desceu, olha o que a lei faz. A lei só faz isso. Ele viu o povo fazendo um bezerro para poder adorá-lo. E como resultado, eles morreram. Ele matou os pecadores e destruiu o bezerro de ouro. Quando Jesus desceu da montanha, havia ali uma obra do inimigo também, mas desta vez foi um menino que estava possuído por um demônio. E o pai foi até Jesus e disse: olha, se podes fazer algo, faça. Por favor, ajuda. E Jesus expulsou o demônio. Viu? A lei destrói o pecador com o pecado, mas a graça julgou aquele demônio, julga a enfermidade e separa e salva o pecador do pecado. Salva a pessoa doente daquela doença. Amém? Só a graça pode fazer isso, amigo. Aleluia. Devemos fazer essa pergunta. Estamos sob a graça? Será que eu sou um ministro de mistura entre a graça e a lei? Não seja um ministro assim. Jesus uma certa vez disse, e foi respondendo a uma pergunta que os fariseus fizeram aos seus discípulos quando viram Jesus comer com publicanos e cobradores de impostos e pecadores. Não tiveram coragem de ir a Jesus, foram aos discípulos e perguntaram: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu: aqueles que estão bem não precisam de doutores, mas quem está enfermo sim. E não só isso, se continuar lendo, ele disse: ninguém pode pegar vinho novo e colocar dentro de odres velhos. Olha, o odre naquela época era feito de pele de bode. Depois de um certo tempo, aquilo ficava velho, certo? E ficava também duro e começava a rachar, ok? E se você colocar o vinho novo, certo? Se você pegar o vinho novo e colocar ali dentro, o vinho vai dentro daquele odre velho, vai fermentar. E por que não está mais flexível? A pele não está flexível e fermentar com o odre duro vai quebrar. E aí se perde o vinho novo e também perde o odre velho. Jesus falou que tem que colocar vinho novo em odres novos. E muitas vezes falamos disso para a igreja, falando da cultura, de como a administração e o governo da igreja devem ser como odre novo. Mas Jesus estava falando das duas alianças. Não pode colocar o vinho novo, a graça, dentro da lei. A lei é dura, certo? Você não pode fazer isso, não pode misturar os dois. Amém? O que o homem chama de equilíbrio, Jesus chama de mistura. Ou você está debaixo da lei, ou está sob a graça. Eu oro para que você esteja sob a graça, meu amigo, porque a lei mata. Não é só um ministério da condenação, mas é um ministério da morte. Amém? Mas o Espírito vivifica. Quanto mais falamos da graça, mais a vida é impartida para toda célula do seu corpo. Amém? A vida é impartida à sua alma, à sua mente. O seu cérebro se torna mais vivo.
Amém? Tudo que está morto no seu cérebro torna a viver. E quanto mais falamos disso como a irmã do testemunho, a depressão vai embora. Por quê? Porque a vida engole a morte. Aleluia! Amém? O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. A condenação mata. O Espírito vivifica. Se você está sob a lei, pensando nas exigências, só pensa nisso, você ministra morte aos seus amados. Eles são os primeiros a receberem este ministério da morte, porque você está sob essa lei, e mesmo que você esteja fazendo melhor para sua família, amém? O seu desejo deve ser que a sua família desfrute da vida abundante, mas se está debaixo da lei, você só vai ministrar morte a eles. Amém? Você vai falar coisas que você não quer falar e vai fazer coisas que não queria fazer. Mas, amigo, se você só pensa na provisão, os primeiros a se beneficiarem serão a sua família. Quando você está na graça, você vai saber amá-los, você vai aguentar quando eles tiverem uma manifestação da graça, você vai saber controlar. Amém? E depois, a sua família vai ver Jesus em você. Eles vão ver uma glória moral, amém, que brilha através de você. E você vai conseguir, porque sem a graça de Deus, se não estivermos debaixo da graça, não conseguimos. Amém? Aleluia! E eu creio, meu amigo, que vai afetar a saúde do seu corpo. Eu creio que a sua cura vai brotar rapidamente, se estiver sob a graça e não sob a lei. E não se esqueça, há uma maldição debaixo da lei. Não dá para dizer, sabe, eu vou fazer o que eu posso. Não, a lei não entende o que você pode fazer ou o que você consegue. A lei não entende faça o seu melhor. A lei diz faça tudo, senão a maldição virá. E amigo, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, mas os que são da fé são abençoados. Com o crente Abraão. Amém, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Jesus está tocando em algumas pessoas agora. Eu vejo alguém que está agora com problema no pescoço. E a dor no pescoço é tão grande que quando você mexe, quando você vira para a direita, isso para a direita, você sente dor. Não dá para virar para a direita totalmente. Jesus te libera agora em nome de Jesus. Você está livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por isso. Aleluia. Alguém com câncer. Eu vejo agora um caroço cancerígeno. E você sabe disso. Os médicos te falaram sobre isso e ele está encolhendo e sumiu em nome de Jesus. Volte então aos médicos e se você puder, escreva para nós, ok? Tudo que Deus está mostrando, escreva para nós e conte o que aconteceu. Alguém com problema no cotovelo, agora mova o seu cotovelo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo alguém com um inchaço. Parece que a sua gengiva está inchada, bem atrás. E o Senhor está te curando agora mesmo. Toque na sua gengiva, faça isso agora e veja que Deus te curou em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Tem mais alguém? Você está com um problema bem na área do seu coração, você está sentindo dor nessa área? E você até disse durante esse culto ou antes do culto, você disse agora mesmo ao Senhor, Senhor, olha, se o Senhor usar o pastor Prince para falar comigo, eu sei que não é um problema de coração, mas é alguma outra coisa. E não o coração. E eu te falo agora mesmo, não é o coração, você está sentindo dor e pode ser algo muscular e o Senhor está te tocando e te curando agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Alguém está assistindo agora que teve pesadelos durante 3 noites seguidas. 3 noites seguidas você tem tido pesadelos e mais pesadelos e pesadelos e em nome de Jesus, isso acaba agora. Amém. Hoje à noite, quando dormir, o seu sono será doce. E você sabe que é o Senhor, o Espírito que vivifica. Amém. O Espírito te dando vida. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu vejo um homem que ainda não falou com a esposa, ainda não falou para a família sobre o problema financeiro que você está atravessando. De fato, você está fazendo de tudo para que eles possam se sentir que vocês têm o bastante e você tem até mesmo orado a Deus secretamente e não falou nada com eles, amigo. Deixe-me falar com você agora. Você sabe quem você é. A provisão virá. Deus está abrindo as janelas do céu e está derramando agora a provisão sobre a sua vida. E quando você receber isso, você vai saber que não é nada comum. Você vai ver como Deus escolheu um meio para te trazer a provisão. Então fale com a sua esposa quando isso acontecer. Fale com seus filhos quando isso acontecer. Amém? E escreva para nós e conte o que aconteceu. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te dou a glória, a honra e todo louvor. Sim, tem um casal que tem falado com Deus, também para o Senhor. Senhor, se o Senhor falar conosco, através do pastor Prince, que nós teremos um bebê, nós vamos continuar acreditando. Vamos continuar crendo. Sim, você sabe quem você é. E Deus te diz, eu ouvi a sua oração e esta criança virá.
Amém. Você vai ter um bebê, e este bebê vai ter o favor de Deus sobre ele, e este bebê vai nascer cheio de vida, cheio de alegria, e vai trazer muita alegria para vocês dois. Não desista, não desista. Amém. Deus ouviu as suas orações. Aleluia. Amém. Isto não é um ministério para edificação, para exortação e consolo? Amém. O Espírito vivifica. Amém. Glória ao nome de Jesus. Alguém mais que não consegue mexer o braço até alcançar as costas, fique em pé agora, onde estiver, esqueça quem está perto de você, sabe, faça agora algum movimento e comece a mexer bem o seu braço. Amém? E você vai ver que o Senhor te curou. Aleluia! Por favor, escreva para nós e nos informe sobre isso. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Um problema nos ombros. Sim, mexa o seu ombro agora. Você não pode mexer. Você não se mexe livremente com este ombro, mas agora mexa este ombro. Faça movimento com ele em nome de Jesus. E veja o que o Senhor fez. Amém. É de graça. Carizomai. É gratuito para você. Glória ao nome de Jesus. Amém. Jesus pagou por isso. E é hora de receber. Amém. Obrigado, Jesus. Receba em nome de Jesus. E eu oro por todos que estão assistindo, Pai. Seja qual for a doença deles, seja qual for o problema deles. Obrigado, Senhor. Tu és maior do que qualquer médico. Tu és maior do que qualquer procedimento cirúrgico. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque aquilo que é impossível ao homem é possível para ti. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que todo o corpo daqueles que estão assistindo isso agora seja curado deste mal, seja livre da doença, seja curado deste problema. Conceda a eles a libertação e a cura agora, Senhor. Em nome de Jesus, que o favor aumente em cada vida. Receba o seu milagre, meu amigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu sou tão abençoado de ser um mensageiro de Deus. É tudo que eu sou, amém? Eu escuto o que o Senhor diz e eu falo. E eu falo. Você vê como Deus provê tudo para nós na graça? Se nós tivermos somente a capacidade de receber. Amém? Essa capacidade, porque tudo que temos hoje é pela graça. Por isso, Paulo orou pedindo para que você receba o espírito de sabedoria e revelação, porque tudo já foi dado. Precisamos do espírito de sabedoria, ter os nossos olhos iluminados para ver aquilo que já temos, ou que já foi dado a nós. Amém, amigo? Oro por você em nome de Jesus, que Deus te dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Que os olhos do seu entendimento sejam iluminados para que você saiba. Amém? Para que você saiba tudo que foi dado a ti em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E amigo, se você está assistindo agora e você se perguntou por que eu estou assistindo isso, sabe? E talvez um amigo falou para você, mas você se pergunta por que eu estou assistindo isso e está assistindo até o final? Sabe, é porque Deus está te chamando para casa, para o seu lado. Deus está te chamando para a sua casa, onde há abundância. Deus te chama para o lugar de amor. Venha para o meu coração. Eu não jogo seus pecados na sua cara. Eu te amo. Não estou te oferecendo uma religião. Estou te oferecendo realidade. Eu estou concedendo a você o dom da justiça. Amém? Porque o meu filho morreu por você. O meu filho morreu pelos seus pecados. Eu não olho para os seus pecados. Eu vejo que você precisa de mim. Você precisa do meu amor. Você precisa das minhas provisões. E eu te digo, meu filho, e também te falo, minha filha, venha para o meu coração. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Diga de coração, eu vou te ajudar. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter me dado o teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Obrigado porque o Senhor o ressuscitou. Obrigado, Pai, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Aleluia! Sou grandemente abençoado, altamente favorecido. Diga, sou altamente favorecido e profundamente amado. Em nome de Jesus. Parabéns, você agora nasceu de novo. Não é uma experiência religiosa, mas uma realidade. É o maior milagre de todos, o novo nascimento. Você acabou de nascer de novo, você agora é cidadão do céu. Amém? Você agora é filho de Deus, com a natureza de Deus e a vida de Deus fluindo em você. Amém? E o Espírito de Deus habita em você. Amém? Continue assistindo, continue aprendendo os caminhos do Senhor. Amém? E continue sendo abençoado e mais abençoado. Amém? Porque Deus continua abençoando. Glória ao nome de Jesus. Amém? Agora fique em pé. Aleluia. Quero abençoar você e a sua família nessa semana. Que o Senhor te abençoe com a sua família durante essa semana. Que o Senhor te abençoe com os seus amados. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28.
Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão e que o Senhor conceda a ti e a todos vocês a proteção divina. Que a sua mão possa te proteger. Que o sangue do seu filho te cubra e também a sua família. Durante essa semana deste coronavírus, de toda infecção e de toda doença, de todo perigo e de todo mal, e também do poder do maligno, pelo sangue de Jesus, que Ele te conceda favor, sorria para ti, veja o seu sorriso durante essa semana, amém, e fique na expectativa do favor, por onde você for, amém. O favor de Deus vai estar sobre você, que Ele seja gracioso para contigo e para com a sua família, e o Senhor conceda a ti e para a sua família sua maravilhosa shalom, plenitude e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diz, amém. Nos vemos em breve. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Whatever you may be going through today, God wants to deliver you from every disease, every destruction, and every snare devised by the enemy. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. God wants to be your refuge, your shield, and your fortress. Today, Joseph's 2-sermon audio series on God's protection for your life, The Secret Place, can be yours as a thank you for your gift of any amount to the ministry. Also, for a gift of $75 or more, you will receive the Psalm 91 package, which contains a limited edition The Prayer of Protection book and its accompanying study guide. Learn how to pray the prayer of protection and receive all the promises of God's protection for you and your loved ones. In my book, The Prayer of Protection, I take you through an uplifting study of Psalms 91. You will discover what it means to dwell in the secret place of the Most High and how to abide under the shadow of the Almighty. Do know that I'm praying for you and your loved ones. Walk in a new level of faith and confidence in God. Don't miss this limited time offer. Get your copy now at josephprince.org or call us toll free at 877-901-4300. Hey, this is Joseph Prince. I hope you've been blessed by what you've just watched. If you have missed any of this week's episodes or want to catch today's program again, you can head over to josephprince.tv, where you can enjoy all of this week's episodes and access other free content 24 hours a day, 7 days a week, anytime, anywhere. God bless you, and I'll see you again soon. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.